Olá, aqui quem fala é o Idelfrânio, criador do curso Física nas Devidas Proporções. Estamos nos encontrando hoje mais uma vez para o 5º módulo do minicurso. Agora um assunto de ondulatória. Vamos verificar as proporções entre as grandezas velocidade de propagação da onda, comprimento de onda e frequência, que juntas compõem o que nós conhecemos como a equação fundamental da ondulatória. Mais uma aplicação do nosso método de análise proporcional. Como sempre temos feito ao longo dos módulos, a primeira parte da análise proporcional, nós avaliamos variações dos valores das grandezas ao longo do tempo, para um único sistema. Nesse caso eu me refiro a uma onda, que se propaga com velocidade v, com frequência f e que tem um comprimento de onda lambda. A essa altura também você já conhece bem o método. Nós vamos reescrever a equação 3 vezes, em cada uma delas isolando uma das grandezas para ser considerada constante, a constante de proporcionalidade. E as outras duas são aquelas cuja proporção nós queremos descobrir como funciona. Reparei que nós temos a velocidade constante, na outra situação o comprimento de onda constante e na terceira variação a frequência da onda constante. Só para relembrar, nesse curso, que é o módulo 1 de utilização da análise proporcional, eu escolhi propositalmente apenas fórmulas com 3 grandezas, para que as análises fossem fáceis. Vamos agora para as individuais. Na variação 1, onde nós temos a equação fundamental da ondulatória, como ela costuma ser escrita regularmente, a grandeza que aparece isolada no primeiro membro da equação é a velocidade de propagação da onda. É essa, então, que nós vamos considerar durante um certo tempo constante. Daí a gente procura o que acontece do outro lado da equação. E o que nós vemos? O produto do comprimento de onda pela frequência. Todo mundo já sabe, produto constante indica um par de grandezas inversamente proporcionais. Produto constante indica uma proporção inversa. O que é que isso significa? Quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência, vice-versa. Quanto menor o comprimento de onda, maior a frequência. Isso vale tanto para ondas de luz quanto para ondas de som, por exemplo. No caso das ondas de som, as mais agudas têm maior frequência, teriam então menor comprimento. As mais graves têm frequência menor, teriam, portanto, maior comprimento. Variações aparentes no comprimento de onda na frequência é o que a gente percebe, por exemplo, no efeito Doppler. Você vai poder ver um esquema bem melhor na parte de texto desse módulo. Vamos para a segunda variação. Agora a gente mexe um pouquinho na equação. Se antes era a velocidade que estava isolada, agora nós vamos isolar o comprimento de onda da onda. Vamos considerar esse comprimento de onda constante durante o intervalo de tempo de trabalho. E o que é que nós vemos aparecer do outro lado da equação? A razão entre a velocidade de propagação da onda e a sua frequência. E aí entra a matemática com a sua linguagem. Razão constante indica grandezas diretamente proporcionais. O que é que isso significa? Nessa situação em que nós mantemos o comprimento de onda constante, nós temos um aumento da velocidade propiciando um aumento de frequência. E o inverso, a diminuição da velocidade propiciando uma redução na frequência. Mas aqui nós temos um problema de física. Variar a velocidade é refração. É quando a onda, seja de que tipo for, passa de um meio de propagação para outro diferente. O detalhe é que, havendo refração, a velocidade da onda muda, mas a frequência não. Então, essa situação que nós vemos aqui, matemática, de a variação da velocidade de propagação da onda, está associada a uma variação de sua frequência, fisicamente não acontece. Então, nós temos aqui mais uma daquelas análises de proporção matemática, mas que não tem nenhum significado físico. Então essa nós vamos descartar na nossa análise proporcional da equação fundamental da ondulatória. Agora a gente passa para a terceira variação. Já isolamos a velocidade, depois isolamos o comprimento de onda, então agora nos resta isolar a frequência.
Vamos considerar essa frequência constante durante um certo intervalo de tempo e perceber o que acontece com a velocidade e o comprimento de onda. Repara que o que aparece na equação é a razão entre o v e o lambda. Razão constante, como temos repetido aqui sempre, indica proporção direta. Em termos de física, o que isso significa? Agora há pouco a gente falou que quando ocorre a refração de uma onda, a sua frequência permanece constante. É o que a gente está vendo aqui agora. Nesse caso, a velocidade varia. Como é uma proporção direta com o comprimento de onda, se a velocidade aumenta, o comprimento de onda se torna maior. E se a velocidade diminui, o comprimento de onda se torna menor. Então, o que nós vemos aqui é a proporção entre as grandezas quando ocorre uma refração. A segunda parte da análise proporcional faz as comparações entre as grandezas de dois sistemas físicos. Aqui agora a gente não se preocupa com o intervalo de tempo e as variações das grandezas. Nós pegamos um instante determinado, medimos os valores para dois sistemas e fazemos a comparação. Aqui então nós teremos primeira situação de comparação, quando as ondas tiverem velocidades iguais de propagação. A segunda, quando as ondas tiverem mesmo comprimento de onda. E a terceira, quando elas apresentarem mesma frequência. Essas são as três situações em que nós faremos comparações. Analisando uma por vez. A primeira comparação que nós faremos é de duas ondas que se propagam com velocidades iguais. Na prática, isso é o que acontece, por exemplo, com todas as ondas sonoras propagando-se no ar, ou com todas as ondas de luz propagando-se no vácuo. O que determina a velocidade da onda é o meio. Matematicamente, então, nós temos aqui a igualdade entre os produtos do comprimento de onda e da frequência. Quando os produtos são iguais, nós temos, segundo a matemática, uma proporção inversa. Em termos físicos, o que significa isso que a gente está vendo aqui? Duas ondas que têm diferentes comprimentos de onda vão ter também diferentes frequências, já que têm a mesma velocidade quando se propagam no mesmo meio. Significa dizer que a onda que tem maior comprimento de onda vai ter menor frequência, e vice-versa. A que tiver menor comprimento de onda vai ter a maior frequência, já que a proporção é inversa. Fazendo agora a segunda comparação para duas ondas que tenham o mesmo comprimento de onda. Pela equação da ondulatória, lambda é V sobre F, e nós vamos ter aqui agora a igualdade entre as frações, entre as razões de V e F. Razão constante, ou igualdade entre as razões. Mais uma vez a matemática mostra proporção direta entre as grandezas. Então, nesse caso, se duas ondas têm mesmo comprimento de onda, será mais rápida aquela que tiver maior frequência. E mais lenta a que tiver menor frequência. Por fim, a última comparação da análise, duas ondas que tenham frequências iguais de vibração. Matematicamente, frequência é a razão V sobre lambda, da velocidade pelo comprimento de onda da onda, e essa igualdade entre as frações mostra, mais uma vez, uma proporção direta entre as grandezas. Nesse caso, então, duas ondas que tenham mesma frequência, aquela que for mais rápida é a que tem maior comprimento de onda. E o contrário, a que menos veloz, a de menor velocidade, é a que também vai ter o menor comprimento de onda. Bom, esse é o fim da análise proporcional da equação fundamental da ondulatória.
Passamos da metade do curso, já nos conhecemos bem, mas ainda podemos trocar mais ideia. Acesse o blog, envie e-mail para mim, interage através das redes sociais, o Facebook e o Twitter estão lá para isso. Continue os estudos, até a próxima!